A gente tem que divulgar esse anime para mais pessoas. Por favor, compartilhem esse vídeo, façam as pessoas assistirem esse anime que chegou no comecinho do seu ápice, num episódio sangrento, brutal, cheio de camadas importantes pra gente discutir, numa direção maravilhosa. E olha que faz anos que isso aconteceu. Trilha sonora perfeita, vamos aqui falar mais uma vez de mais um momento da Memorial Edition, episódio 6, comentado semanalmente aqui neste canal. Vem comigo. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui mais uma vez pra gente falar de Berserk. A Memorial Edition, que nada mais nada menos é uma redivisão dos filmes de 2012 e 2013 de Berserk, não aquela adaptação em 3D toda travadona, é uma adaptação de outro estúdio que mescla 2D e 3D e que agora a gente chega inclusive num momento em que a gente tem, mesmo com reajustes atuais que estão sendo feitos nessa Memorial Edition, demonstrações de excelente direção, trilha sonora, como eu disse, impecável, e nesse episódio ela brilha e traz uma emoção gigantesca. E claro, ainda que as adaptações de Berserk elas tragam censuras aqui e ali, porque o mangá é bem mais visceral e gráfico nessas coisas, né, físicas, ainda assim é um anime muito mais pesado do que a maior parte dos que acontecem, que são exibidos principalmente para um público mainstream. E não por causa da visceralidade, mas por causa das discussões, o clima medieval, guerra, não até este momento com inserção de coisas tão mágicas, e ainda quando coloca coisa mágica na história mais à frente, ainda trabalhando muito bem a camada humana, eu sinto falta disso em mais histórias que são adaptadas hoje em dia para anime. E veja bem, esse anime tá passando numa plataforma mainstream oficial, tá tendo dublagem dos episódios. Se isso não é uma super promoção para divulgar essa história, eu não sei o que seria. Então, você que é fã, por favor, me ajude a divulgar mais essa história. Vou comentar aqui com vocês esse episódio 6. Comentei os outros 5 iniciais, comentarei todos os demais, e assim que a gente tiver novidade da tal contagem regressiva de algum anúncio no site dessa Memorial Edition, eu volto para comentar com vocês também. Mas vocês precisam divulgar, espalhar e quebrar o preconceito, que eu espero que alguns de vocês que estão me assistindo tenham quebrado. Mostrem que isso aqui vale a pena. E sim, se você caiu neste vídeo completamente de paraquedas, não viu nenhum dos outros episódios, volte, assista, veja os vídeos, veja os episódios, como eu disse, tem dublado inclusive, e você pode começar Berserk por essa adaptação, que tem suas falhas de história. O mangá tá sempre disponível para vocês porque é o melhor caminho para a experiência completa. Inclusive, você encontra vários destes mangás também com desconto no link que tá sempre aqui na descrição, e comprando por ele, além de frete grátis e descontinho, você me ajuda um pouquinho porque é link de associada. Mas, independente disso, esse episódio 6 foi o desenvolvimento e fim da Batalha de Doldrey, último forte força do governo do povo Tudor, uma guerra entre eles e Midland, que é a nação pela qual o bando do Falcão tá lutando agora, que já durava 100 anos. Só que era um forte muito impenetrável, eles já tinham tentado invadir e perdiam pessoas, destacamentos ali do lado de Midland, e não conseguiam resultados. O que eles fariam? Ninguém mais queria se colocar no risco para não conseguir completar essa missão, para não conseguir dominar Doldrey e só perder pessoal. Com um rei impaciente querendo resolver isso, a única pessoa que estava ali na reunião dos generais que aceitou levar seu exército para essa batalha, que parecia perdida desde o início, foi o Falcão. Foi Griffith com o seu bando do Falcão que finalmente começou a tentar invadir o forte. Só que ele não foi com a cara e com a coragem com seus poucos 1000 homens. Eles apareceram ali, logo em frente Doldrey, eles foram pra cima, surpreendendo inclusive o líder ali dos rinocerontes roxos, que tava por aqui com o Lord Ganon, que era o Lorde daquele forte, que disse: mata todo mundo, mas deixa o líder do bando do Falcão ali intocável, com a pele perfeitinha igual pêssego para mim. A gente entende melhor mesmo nessa adaptação com cortes neste episódio porque o Ganon tem essa obsessão com o Griffith, é porque ele já tinha conhecido mais intimamente antes, só que essa ordem era um insulto para o Bosgon, que era esse líder dos rinocerontes roxos, porque como que você manda eu pra frente pra essa batalha, ainda que provavelmente ali uma batalha ganha, sendo que eu não posso utilizar flecha porque pode pegar no fio de cabelo do seu amado, não posso ir pra cima do Griffith, que claramente mata várias pessoas dos meus homens em campo. Então era uma ordem que pra ele era absurda e desde o início ele não pretendia seguir.
E no episódio passado, no começo dessa batalha, parecia que o bando do Falcão tava só indo pra cima porque eles tinham o Guts, principalmente do lado deles, que mata 100 homens sozinho, e que vai dar certo, vai pra cima que uma hora vocês conseguem. Só que logo no início da batalha, isso se provou uma estratégia que não daria certo, só que essa não era a estratégia. Por que que o Grievous, ele aceitou e ele foi pra cima dessa batalha com poucas pessoas numa situação em que vitória seria completamente improvável? Não só porque ele tinha confiança, ele tem muita confiança no seu sonho, nos seus homens e no seu objetivo, não só porque ele estava disposto a sacrificar todo mundo que precisasse para chegar onde ele queria, mas porque também ele conhecia particularmente o Lord Ganon, e por causa disso e pela sua visão de batalha excelente, ele conseguiu prever situações e mecanismos que possibilitariam a vitória de uma forma diferenciada. Eles atraíram os inimigos, mostrando que eles são corajosos, que eles vão pra cima, e quando eles começaram a perder pessoal, eles simplesmente deram uma ordem de retirada, parecendo pra todo mundo que eles estavam com medo. Só que nessa hora, quem desceu ali já ansioso pra encontrar o Grievous era o Lord Ganon. E o Ganon, ele já fica pé da vida quando ele vê que flechas estavam sendo lançadas e podendo pegar no seu prêmio que tinha que estar ali em perfeitas condições. Ele fala com o líder dos rinocerontes roxos, que de novo não aceita essa ordem, e ele entra na batalha pela ansiedade de manter o Grievous vivo, de pegar ele pra si, achando que a vitória era completamente certa. E aí, ele não só destacou os rinocerontes roxos que já estavam batalhando, mas todas as outras forças que estavam dentro do forte pra cima, para capturarem o Grievous. E não só isso, além dele tirar toda a proteção que existia no forte, deixando só um mínimo contingente que não seria suficiente no caso de uma invasão, como aconteceu, ele também colocou uma ordem, ou uma fala, na verdade, que desestabilizou ali toda a ordem de hierarquia, de comando de um exército. Os homens em batalha, tal como vemos com o bando do Falcão, eles precisam acreditar nas ordens do seu superior para que numa eventualidade, numa situação que não foi prevista anteriormente, eles não fiquem desesperados e ajam por conta própria, mas continuem ouvindo o seu comandante. E olha que interessante, Grievous já sabia que o Ganon iria atrás dele com toda a vontade, e que ele impediria ao máximo que qualquer um o matasse também. E ele estava lutando com toda a força, assim como todos do bando do Falcão. O gigante Pippin, o pequenininho Rickert, Judô, mesmo o às vezes inseguro Corcus e todos os outros. E o Grievous colocou eles logo à frente de um rio, de maneira que, se alguém ali não confiasse nele, o que não parecia ser o caso, todos estavam dispostos a lutar até o último segundo, seja lá o que vá acontecer, mas se alguém recuasse, se alguém não conseguisse avançar, se alguém pensasse em fugir, atrás dele tem o rio. Então, na frente e atrás é morte e morte, você escolhe como morrer, morre lutando ou morre se afogando. E nisso, todo o bando do Falcão lutava enquanto eles ainda tinham vida. Todos. E o Guts, claro, ele foi pra cima do mais forte, que era o líder dos rinocerontes roxos, que começou ali uma batalha muito difícil. Mesmo para o Guts, que matou 100 pessoas, aquele era um adversário extremamente difícil. E é aqui que tem uma ceninha, uma dinâmica diferente que acontece tanto na adaptação antiga, quanto, especialmente, é claro, no mangá, que não aparece no anime. Durante essa luta dos dois, do Guts com o Boscone, o que acontece é que é difícil, o Guts tem dificuldades, e no mangá ou na história original, a espada do Guts, ela é cortada, ela é quebrada nesse ponto. E sim, surge toda aquela fumaça, e na história original, sabe o Zod, Mortal Zod, que, pra quem não lembra, isso acontece, que lutou, inclusive, com o Guts um tempinho atrás e o reconheceu como um grande guerreiro e viu que algo ali muito sinistro ia acontecer vinculado àquele ovo do rei que o líder do bando do Falcão carrega. Então, ele estava observando mais acima ali perto a batalha do Guts com o Boscone, vendo o quanto ele era muito bom, e ele joga a sua própria espada, a espada do Zod, para o Guts no momento em que a dele, do Guts, quebra. E com isso, o Guts consegue vencer o Boscone e aí quebra completamente a linha de liderança dos seus inimigos e acaba com a moral do exército. Agora que ele caiu, quem que eles vão seguir?
E isso tudo acontece ao mesmo tempo, e o episódio deixa claro, em que a Casca, que tava sumida, né, ela tava disfarçada do pessoal ali que conseguiu se infiltrar, inclusive, aproveitando aquele Lorde que tinha sido derrotado pelo próprio bando do Falcão e o Guts um tempo atrás. Eles conseguiram entrar no forte e mesmo com poucas pessoas, a partir do momento que o Ganon tirou toda a defesa, simplesmente para irem atrás do Grievous, o que aconteceu foi que a Casca e o seu pessoal não tiveram qualquer dificuldade de tomar conta e colocar bandeiras lá no forte, mostrando que eles dominaram, enfim, com o esforço do bando do Falcão. E é nesse ponto, depois do Guts ter vencido, com a Casca tendo vencido também o seu algoz dos episódios passados, mostrando pra ele que, olha só, você achou que eu era fraca por ser mulher? Eu tava com uma inconveniência. Cheia de saúde, apesar das dificuldades, apesar do cara ser rasteiro e falar pra ela, olha ali o capitão, o Guts, né, é pra quem ele tava se referindo, com um cortezinho na mão, representado por um momento em que ela acabou se desestabilizando ao ouvir uma referência ao Guts, quem sabe, mas ainda assim, sozinha, mantendo seu orgulho e vencendo o filho da que ameaçou fazer coisas com ela em toda a outra batalha. Forte dominado, Boscon derrotado, exército com a moral lá embaixo, ainda assim Ganon queria chegar perto do Grievous. Grito de vitória do bando do Falcão acontecendo, Pippin, que é sempre o quietão, ele foi o primeiro a dar um grito, todos comemorando, a vitória era certa, uma vitória histórica para o reino de Midland. E aí a gente tem um enfrentamento que, pela fumaça em volta, fica implícito que ninguém viu o que aconteceu, ou pelo menos ouviu os detalhes, em que o Ganon chega perto do seu amado e fala, tô com saudade, lembro de você, dessa sua carinha aí de autoridade, de raiva. E o Grievous, ele diz que não tem nojo, que não tem raiva, na verdade ele foi uma pedra nesse caminho podre que ele teve que andar para conseguir alimentar os seus homens, que foi a história que eu já expliquei para vocês. Ele se deitou com esse Lorde, sim, mas para conseguir estrategicamente acelerar o seu objetivo. Não era simplesmente poupar vida de pessoas, era poupar tempo, era acelerar o que ele queria. E agora que esse cara não serve para mais nada, ele vai e sozinho, ele mesmo, enfia a espada no olho e mata o velho, que acabou perdendo para ele mesmo. E a gente tem uma finalização do episódio depois mostrando o forte também dominado, a morte de todo mundo lá dentro, uma piscina de sangue, caos, morte e dor, que depois dão espaço para um momento de cores, de brilho, de glória, o bando do Falcão sendo celebrado em Windham. Lá em Midland, como heróis, todo mundo conhece Corcus, tem mulheres aos seus pés querendo beijá-lo, todo mundo conhece Guts, apesar dele continuar quieto e pensativo sobre todo esse papo dele não ter um sonho. Casca, que também é reconhecida, ganha flores e, claro, altivo na frente, o líder. Grievous, responsável por unir essas pessoas e direcionar todos para a vitória, uma vitória que para o povo de Midland e para todos os generais do exército oficial parecia ser impossível. Como o próprio Guts diz, todos duvidaram, menos ele. Com certeza, menos ele. É muito louco e eu gosto muito como essa divisão, por acaso ou não, acaba privilegiando que neste momento a gente tem um episódio que ele vai do caos profundo ao sangue, à morte, chuva de sangue, como a gente não tinha até então nos episódios passados, e termina com cores, com brilho, com luz, com música triunfante, num momento assim magnífico. Como que isso em algum ponto pode dar errado de novo? Aí a gente tem que aguardar, esperar, e para quem já experimentou esse momento várias vezes comigo, reexperimentar e sofrer de novo, porque coisas estão chegando e eu vou estar aqui com vocês para comentar todas elas nessa Memorial Edition. Lembrando que eu também comento mangá, especialmente quando tem lançamento de capítulo novo. Em dezembro a gente tem de novo, então já se inscreva neste canal para acompanhar todo o meu trabalho de Berserk e outros animes e mangás. E espero vocês, claro, em todos os próximos vídeos. Se puderem, deixem um like, comentem, se inscrevam. Assim vocês ajudam não só o meu canal a crescer, mas mais gente a ouvir falar dessa obra que merece muito. E este é o momento para a nova geração parar de deixar de lado Berserk por causa do trauma de 2016 e 2017. Vale a pena que sim, espero que o futuro nos aguarde com mais adaptações. Quem sabe? Não custa sonhar. Espero vocês nas próximas. Tchau, tchau!